Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Expresso minha gratidão a Deus, mais uma vez, ao pastor Roberto, pela confiança de poder aqui estar cooperando em mais essa escola bíblica de obreiros. Quero, ao mesmo tempo, também, já de forma pública, agradecer a gentileza do pastor, que foi o autor da apresentação desta obra, Manuscritos do Novo Testamento, Introdução à Manuscritologia e um estudo comparativo entre as versões bíblicas Almeida Revista e Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Nós, como já anunciado pelo pastor, estaremos, dentro do tempo nos concedido, trazendo algumas questões que envolvem este assunto. Esse livro, como já anunciado, está disponível aqui na livraria, ao preço de R$50. Os irmãos vão entender a importância dele no decorrer da minha fala. Aqui, além de uma introdução a esse tema manuscritologia ou crítica textual, nós trazemos em forma de quadros comparativos e tabelas, uma análise, um estudo sobre algumas questões e diferenças textuais entre a versão Almeida Revista e Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Especificamente essas duas versões, porque são as que mais circulam no nosso meio assembleiano. Há mais de 250 casos. Há mais de 250 casos aqui tratados, e esses mais de 250 casos não esgotam a questão. Então, os irmãos, desejando, podem. Há uma certa quantidade ali, não dá para todos os irmãos, mas dá para boa parte, e os que se interessarem pode hoje, ou enquanto estiver ali disponível na livraria, podem adquirir o seu exemplar. Associado ao tema, também quero rapidamente informar que, em parceria com a nossa Escola Teológica, com o nosso CT-ADALP, nos dias 1, 2, 3 e 4 de julho, nós estaremos a partir das 19h30, são 4 noites, das 19h30 às 21 horas. Nós estaremos trabalhando esse assunto de uma forma mais ampla, onde os irmãos terão acesso a um material por escrito e também receberão certificado de participação. Só há 40 vagas, o investimento é R$90. E os que se interessarem, e eu creio que alguns aqui vão se interessar após ouvirem o que ouvirão, devem procurar a secretaria da CT-ADALP, o pastor Abraão também está ali para atender e tirar qualquer dúvida. E, obviamente, dentro do que nós anunciamos, nós teremos aqui 6 horas aulas. São 6 horas tratando do assunto. Hoje aqui nós teremos cerca de 1 hora e 15 minutos, trazendo um dos pontos que trataremos no curso. Conto com as vossas orações, com a graça de Jesus, para tratar desse assunto, que é um assunto muito delicado. Eu quero também aproveitar, agradecer ao pastor Roberto pela apresentação, e também de forma pública, também tecer minha gratidão ao pastor José Orisvaldo Nunes, presidente da Assembleia de Deus ali em Maceió, e da Convenção do Estado de Alagoas, que gentilmente também fez o prefácio à obra. Além da apresentação do pastor Roberto e do prefácio do pastor José Orisvaldo Nunes, outros companheiros também cooperaram, trazendo endossos ou recomendando a obra, e essas recomendações também constam aqui nas primeiras páginas. Pastor Israel, em algum momento, estará conosco, cooperando aqui, lendo alguns textos. Ele lendo vai ficar melhor de perceber quando estivermos fazendo comparações textuais. Quando nós
tratamos ou falamos sobre manuscritologia ou crítica textual, a base da questão é a seguinte: o que eu vou falar, alguns irmãos já conhecem, já sabem, já leram, já estudaram, e outros talvez por algum motivo não. Nossa ênfase será no Novo Testamento. Novo Testamento. Nenhum texto que nós chamamos ou que são classificados de autógrafos. Autógrafo é aquele texto que saiu direto da mão dos escritores do Novo Testamento. Aquilo que Mateus escreveu, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro. O autógrafo é aquele texto que foi por eles ou por um secretário, um amanuense escrito. Algumas vezes eles escreveram, outras vezes eles se serviram de um secretário. O texto foi ditado e o secretário ou o amanuense escreveu. Um caso típico é a Epístola de Paulo aos Romanos, onde lá no final o próprio amanuense é identificado Tércio. Esses autógrafos, esse texto original, esse manuscrito original, ou estes manuscritos originais, nenhuma cópia, nenhum deles subsistiram ao tempo, ou pelo menos não foram até então descobertos. Tudo indica que o desgaste com o tempo, o climático, o uso, fez com que esses manuscritos originais, eles naturalmente se estragaram, se decomporam, ou alguém ainda acredita na possibilidade extrema, quase beirando o absurdo de a qualquer dia aí surgir e ser descoberto algum deles. Mas antes dessa deteriorização natural, houve uma preocupação da igreja, desde os primórdios, a fazer cópias desses manuscritos originais. E essas cópias eram também utilizadas. E à medida que essas cópias eram utilizadas, elas também se desgastavam. E antes que essas cópias se desgastassem ao ponto de comprometer a possibilidade de serem copiadas, novas cópias eram feitas. E assim, houve um processo onde cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias foram feitas para que aquele texto original fosse preservado nas cópias. Todo estudante ou estudioso da Bíblia que crê na doutrina da inspiração, pelo menos a grande parte que a gente classifica como aqueles ortodoxos que creem na doutrina correta, que defendem a doutrina correta, crer na doutrina da inspiração da Bíblia implica também em crer na doutrina da preservação do texto bíblico. Porque o Deus que inspirou os escritores bíblicos a escrever o que escreveram, é o mesmo Deus, cremos, que por sua providência trabalhou para que aquele texto que foi inspirado fosse preservado. E onde esse texto foi preservado? Nessas cópias. Nas cópias. Só que existe na produção de cópias uma possibilidade humana de erros na transcrição, uma omissão, um acréscimo e outras possibilidades que podem ser provocadas também por diversos fatores. Então, a manuscritologia ou a crítica textual trabalha no exame dessas muitas cópias de manuscritos porque foram feitos à mão. A manuscritologia e a crítica textual trabalha na análise dessas cópias para, nestas cópias, perceberem e identificarem o texto original. E extrair esse texto original, identificando onde houve possíveis falhas no processo de compilação do texto. Então, para isso se utilizam-se métodos
São alguns métodos. E esse trabalho desses manuscritologistas ou crítico textual, a partir desses diversos manuscritos, estima-se que o Novo Testamento tem cerca de 6.000, algo próximo de 6.000 manuscritos do Novo Testamento, hoje, que podem ser objetos dessa investigação e desse estudo. O Novo Testamento é um dos documentos mais bem atestados pela quantidade de cópias que existem dessa obra. Por isso, o Deus que inspirou preservou nas cópias. Mas os eruditos, os especialistas na arte de analisar essas cópias, eles não concordam entre si acerca de algumas questões. E eu orei a Deus para ser bem específico em alguns desses pontos que resulta dessa não concordância dessa erudição. De uma forma prática, mas muito prática. Nós hoje, no Brasil, nós temos diversas versões da Bíblia. Essas versões geralmente são classificadas há outras classificações, mas há uma classificação maior, que basicamente são as versões mais antigas e tradicionais e as novas versões. Entre as versões mais antigas e tradicionais estão a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611, que apesar de ser publicada mais recentemente no Brasil, é uma versão que na língua inglesa já é bastante tradicional. Então, pelo menos essas três. Há novas versões sendo produzidas, como a tradução literal, a LTT literal do texto tradicional. É uma versão tradicional, mais recente. Existem as tradicionais mais antigas. Bom, a Almeida Revista Corrigida, com um pequeno detalhe que não vai dar para explorar agora, a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611 são versões praticamente produzidas a partir desse texto aqui, grego. Isso é um texto grego, é o chamado texto recebido, ou textus receptus. Esse texto é um exemplo do que resulta o trabalho, a investigação daqueles que labutam em se debruçar sobre as cópias, os manuscritos, para dessas cópias produzirem textos gregos, no nosso caso, que vão servir de base para a tradução das nossas Bíblias. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse texto grego aqui, ele é o texto que praticamente serve de base para a Almeida Revista Corrigida e totalmente serve de base para a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611, esse texto. Há diversos textos gregos produzidos, mas nós vamos dar destaque aqui a apenas dois. Esse aqui, por essas razões das Bíblias, das versões que citei, terem sido baseadas nele. E esse outro texto grego aqui, que é o Novo Testamento grego, esse aqui que eu tenho em mãos é a quinta edição, publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas / Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui foi publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse texto grego aqui, enquanto esse é a base, por exemplo, da Almeida Revista Corrigida com alguns detalhes, da Almeida Corrigida Fiel
e da King James. Esse texto grego aqui é a base da tradução de todas as novas versões publicadas no contexto evangélico brasileiro. Todas que você imaginar. Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NVI, NVT, Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, Século XXI. Mas não apenas é a base da tradução do Novo Testamento dessas versões. Esse texto grego é a base de tradução de todas as novas versões católicas romanas que circulam no Brasil. Vou falar de Brasil, para não dizer no mundo. Todas as novas versões. Eu listei algumas versões católicas aqui no material, como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Sagrada de Maria, a Bíblia Sagrada Scribere, a Bíblia Sagrada Edição Pastoral, etc. Todas as católicas. Então, esse texto é base de tradução do Novo Testamento para as novas versões evangélicas / protestantes, católicas. Mas há uma curiosidade. A tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, usam também esse texto como base para a sua tradução. Obviamente, vai haver uma diferença entre essas traduções, mas o texto é o mesmo. Então, nós temos as novas versões evangélicas, protestantes e católicas e a das Testemunhas de Jeová, traduzida o Novo Testamento a partir daqui, e nós temos a Almeida Revista Corrigida Fiel, King James a partir daqui. Sabe que isso acontece? Isso vai dar uma diferença, porque esses textos, o Novo Testamento, eles possuem algumas diferenças. Não são percentualmente muitas, mas são relevantes. Mas mexem com algumas questões que nós vamos ver aqui. Porque alguém pode dizer, a diferença é tão pouca que nem deveria ser considerada. Nós vamos ver, porque essa diferença deve ser considerada. Esse Novo Testamento aqui, grego, tem menos palavras do que esse. É um texto menor. Há várias estimativas, alguém já falou que são 3.000 palavras a menos. E onde essa diferença ou diferenças vai aparecer? Nas versões. Quem está entendendo, diga estou. Aqui. E nós vamos ver na prática. Eu anotei aqui uma introdução e eu pulei a introdução. Mas é só para chamar a atenção para um detalhe. Na realidade, eu pulei a ordem da introdução. Quais são os critérios que usamos quando queremos adquirir uma nova Bíblia? As irmãs, qual o critério que as irmãs usam? Eu vou arriscar um. Não é que a gente não use, a gente usa. Eu vou arriscar um, o estético. Uma Bíblia da capa bonita. Já passaram na livraria, já deram uma olhadinha, já... Mas a gente usa esse critério. Olha só a capa da minha Bíblia. Couro artesanal. Não apenas uma questão de durabilidade, mas de estética. Eu acho bonita. As Bíblias publicadas com capa de couro, sabe, são mais caras, mas geralmente são mais bonitas. E por vezes, além da capa, vem detalhes de acabamento. Então, ninguém está livre da questão estética, de comprar uma Bíblia pela beleza da Bíblia, ok? Mas eu elenquei, eu enumerei aqui alguns critérios que geralmente utilizamos na hora de comprar uma nova Bíblia. Ou porque a antiga desgastou-se e não tem mais condições de uso, ou por qualquer outra razão. Eu elenquei os seguintes critérios. O estético, a beleza. O critério linguístico, eu vou comprar, eu vou comprar uma nova Bíblia com uma linguagem mais acessível e compreensível. É a questão linguística. Você compra por entender que a linguagem é mais fácil. E por ser uma linguagem diferente da que você usualmente utiliza, você compra para questões de comparar.
Existe o critério funcional. Eu compro uma Bíblia pelo tamanho da letra, porque eu já não enxergo bem, e os óculos, nem os óculos mais estão dando vencimento. Então você compra a Bíblia com a letra ultra gigante. Alguém compra a Bíblia por questão, às vezes, prática. Eu quero uma Bíblia que caiba dentro da minha bolsa. Que não seja tão pesada. Por questões teológicas, principalmente as Bíblias de estudo. Aliás, é um outro assunto, uma outra questão. Bíblias de estudos deveriam ser compradas ou adquiridas com a consciência de que estamos adquirindo uma Bíblia com notas de rodapé e estudos alinhados com a nossa doutrina. A não ser que você queira comprar uma Bíblia de outra confessionalidade para efeito de estudo comparativo. Aí é outra coisa. Compramos Bíblias ou trocamos baseados no apelo comercial das editoras e publicadoras. O comercial é tão bonito e convincente que mesmo você não precisando, você vai lá e compra. E às vezes depois que compra, eu digo, puxa, o que tinha aqui eu já tinha noutra. Ou o que tem aqui não agregou em nada do que eu já tenho. Então você foi motivado por toda uma estratégia de marketing, um visual bonito, uma música bonita, emotiva, e você vai e compra. Às vezes, um ou outro desses critérios nos fazem adquirir novas Bíblias, ou todos eles juntos. Mas o principal critério para a aquisição de uma Bíblia deveria ser o critério textual. Que texto essa Bíblia carrega consigo? E aí que entra a questão das versões. Ora, como já falamos, se há diferenças entre as versões, pelas razões que já apontamos, então eu preciso entender essas questões não apenas para mim mesmo, mas também para ajudar outros. Pastor, o senhor pode me aconselhar na aquisição de uma Bíblia em termos da versão? Se você tiver consciência para si dessas questões acerca das versões, você terá condições de dar um bom conselho, uma boa orientação para quem lhe procura. Mas aí o membro já comprou e descobriu que a Bíblia dele é diferente da sua, ou a sua da dele em termos de versões. E pergunta, meu presbítero, meu pastor, meu evangelista, meu diácono, assim que tratam, né? Me explique, porque a sua Bíblia é diferente da minha, ou a minha da sua. Então, manuscritologia, a nível introdutório, como tratamos aqui, vai nos dar uma base, vai lhe dar uma base para ter essas respostas para si e para quem lhe procurar. Vamos agora para questões de ordem práticas. Esse aqui é o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedade Bíblica do Brasil, porque esse aqui foi publicado aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas produzido, acredito que na Alemanha. Daqui a um pouco estou passando a Nova Almeida atualizada para o pastor Israel. Neste Novo Testamento grego, foram excluídos, além de outros, os seguintes versículos da Bíblia, Mateus 17, 21, Mateus 18, 11, o versículo inteiro, Mateus 23, 14, Marcos 7, 16, Marcos 9, 44, Marcos 9, 46,
Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 23, 17, João 5 e 4, Atos 28, 29, Romanos 16, 24. Não existe aqui. Além desses, fora outros que não entraram aqui, excluídos aqui, existem duas grandes porções, além de outras pequenas, que não foram excluídas, mas foram colocadas entre colchetes duplos. Essas duas porções, cada uma contendo 12 versículos. Primeiro, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao 20. Está aqui, mas entre colchetes duplos, e nós vamos ver por quê. Marcos 16, do 9 ao 20. Uma outra grande porção que não foi excluída daqui, ainda. João, capítulo 7, verso 53 a 8, 11. A chamada perícope da mulher adúltera. Agora, está entre colchetes duplos. Mas por que essa versão excluiu todos esses versículos que citei? Porque para os editores dessa versão do Novo Testamento, esses versículos citados, que não estão mais aqui, não fazem parte, ou não faziam parte lá do que o texto original continha. Mas eles estão aqui. Então nós temos um problema. Porque aqui diz que é original, e aqui diz que não. Mas vamos para os colchetes duplos, em Marcos 16, 9 a 20 e João 7, 53, 8 a 11. Vamos ver o que se fala aqui na apresentação sobre essa questão. Vou ler aqui. Os colchetes duplos dentro do texto indicam que as passagens ali incluídas, geralmente trechos mais extensos, reconhecidamente não fazem parte do texto original, mas foram acrescentadas ao texto bíblico num dos primeiros estágios da tradição textual. Tais passagens estão no texto aqui, ainda que entre colchetes duplos, devido à sua antiguidade. Só por isso. E ao uso que tradicionalmente se tem feito delas na igreja cristã. João 7, 53 a 8, 11 é um exemplo disso. Ou seja, já faz tanto tempo que usam. É tradicionalmente utilizado, é antigo. Então vamos fazer o seguinte, por ser longa, vamos deixar. Mas que fique claro, nós não as consideramos originais. Esses versículos que eu citei e outros, que não estão aqui, ou que estão entre colchetes duplos. Atenção. O que é que a Nova Almeida Atualizada fez com eles? Se ela está baseada aqui, e não aqui. Vamos ver o que ela mesma disse. Primeiro, ela afirma o seguinte, sobre a base textual. Isso é se você tem uma Bíblia Nova Almeida Atualizada, ela tem uma apresentação igual a essa. Você de estudo ou não. E você vai encontrar isso aqui que eu vou dizer. Primeiro, sobre a base textual do Novo Testamento. O que é que na apresentação da Nova Almeida Atualizada nós lemos? Sobre o Novo Testamento. Para o Novo Testamento, o texto base é a 5ª edição do Novo Testamento grego de 2014. Exatamente esta aqui.
Agora, eu fiz uma pergunta. O que é que a Nova Almeida Atualizada fez com esses versículos que não estão aqui? Ou que estão entre colchetes duplos? Vamos ver o que ela disse que fez. Ela pegou esses versículos e colocou entre colchetes simples. Sim, em vez de ser 2 colchetes, dois abrindo, 2 fechando, um colchete abrindo, colocou entre colchetes. E olha o que na apresentação se diz. No último ponto da apresentação aqui, falando das características desse texto. Diversos textos no Novo Testamento aparecem entre colchetes, aqui. Todos esses que li, que estão ausentes daqui, e aqueles que permaneceram, mas com aquela observação. Todos estes vieram para cá, para Nova Almeida, estão aqui, nessa condição. Diversos textos no Novo Testamento aparecem entre colchetes. Trata-se de material que se encontra no aparato crítico das edições mais recentes do texto grego, não sendo, portanto, considerado parte do original. Eu me lembrei agora de uma frase de Jesus que só que não tem nada a ver com esse negócio aqui. João 17, Jesus disse algo tipo assim: estou no mundo, mas não são do mundo. Aqui é assim: estão no texto, mas não são do texto. Só que inverso. Estão aqui, mas não deveriam. E por quê? E aí vem a justificativa. Esse material que foi mantido no texto da tradução, essa aqui, ainda que entre colchetes, foi mantido para que o leitor não estranhasse a falta de alguns versículos. Pensando, inclusive, que poderia ter havido uma falha na impressão. Então, os editores da Nova Almeida declaram o seguinte: a gente manteve para não criar uma confusão. Eu não sei se a confusão maior foi mantê-los ou seria tirá-los. Porque manter dizendo, olha, está no texto, mas não faz parte do texto original. Na linguagem mais simples possível que eu posso utilizar, mas mais simples possível, eu não consigo mais do que isso, é basicamente o seguinte: todas as vezes que vocês abrirem nessa versão, nesses textos entre colchetes, entenda que estão lá, mas os editores e o próprio texto de onde parte a tradução não considera eles como originais. Vocês estão lendo alguma coisa apócrifa, inserida depois. Ora, se não são originais, não servem para a gente pregar nem ensinar. Inclusive João 7,53, 8 a 11 e Marcos 16, 9 a 20. Pastor Israel, agora vai me ajudar. Por favor. Bom, eu citei alguns versículos, vai ser bem prática a nossa aula. Acho que daqui para frente agora é só prática, é só susto. Susto. E talvez eu termine até mais cedo. Vamos ver. Eu citei versículos que não estão aqui, e estão na Nova Almeida Atualizada entre colchetes, mas na corrigida, que parte daqui, e na Fiel e na King James estão normalmente, e são considerados ali parte do texto original. Há versículos que foram totalmente excluídos daqui, e que estão em colchetes ali, e há versículos que tiveram a maior parte ou a metade deles omitidas, sob a justificativa, mas tem uma justificativa. Mas qual é a justificativa de excluir daqui esses versículos, ou parte dos versículos que vão ser citados? Tem a ver com os manuscritos
que são mais valorizados por esses editores na hora de editar esse texto aqui, que são manuscritos classificados como alexandrinos. Da multidão dos 6.000 é uma minoria. Alexandrino tem a ver com a origem geográfica, Alexandria, enquanto esse texto está fundamentado na grande maioria dos manuscritos gregos, não alexandrinos, mas bizantinos, também uma referência geográfica à origem desses manuscritos. Alexandrino, base alexandrina, os manuscritos daqui, principalmente, não apenas, mas principalmente, e base bizantina. No nosso livro a gente fala sobre isso de forma bem clara. Então dá essa diferença. As diferenças nos manuscritos vêm para as edições gregas e acabam nas versões. Efeito dominó. Então vamos para versículos que aqui, a parte deles foram omitidas por essas razões, mas aqui não. E nem aqui. Agora eu leio na corrigida e o pastor Israel vai nos ajudar lendo na Nova Almeida atualizada. Vocês podem acompanhar na versão que você tem em mãos. Marcos 5,44. Vou ler na corrigida, o pastor Israel lê na Nova Almeida atualizada. Marcos 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Corrigida. Marcos 5:44. Mateus. Que susto. Aí é demais também. Vou ler de novo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 5:44. De Mateus. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Está faltando alguma coisa aí? Está faltando: bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. Pastor Edi pediu para ser citado um versículo para dar fundamento ao que estava falando sobre perdão. E aí o irmão leu Mateus 20, 22. Mateus 22, e leu assim. E eu estava prestando atenção no texto. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. 5:22. Mas Jesus, 20:22. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. E o batismo? Mateus 20, 22. E o batismo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Sumiu da Nova Almeida atualizada, foi excluído. Mateus 25, 13. Para os escatólogos, né? Escatologia. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Do quê? Vocês vão ter
até a ceia é um tempo para colocar o juízo no lugar e cear em paz. Aí compra o livro, leva para casa para estudar com tranquilidade, ou se matricula no curso. Marcos 6, verso 11. Eu vou... Marcos 6 e 11. Quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudei o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Sim. E o negócio de Sodoma e Gomorra? Só uma pergunta, só para confirmação de dados que eu já sei aqui. Quantos tem na mão aqui ou a Almeida Revista Atualizada, ou a Nova Almeida Atualizada, ou a NVI? Pronto. Muito bem, olha. Quem tem a Bíblia Online tem como comparar, colocando de lado as versões. Quem usa a corrigida fiel, ou a King James 611, é a maioria. Mas percebam, novamente, quem usa a Nova Almeida Atualizada, ou a Almeida Revista Atualizada, já tem uma boa parte, né? Eu vou selecionar. Lucas 1, 28. Até então, os irmãos que têm em mãos a Nova Almeida Atualizada, principalmente a Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada é a última edição da Revista e Atualizada. A Revista e Atualizada não se chama mais por esse nome. Quando a última edição dela foi feita, a mais recente, eu acho que 2017, o nome mudou de Almeida Revista Atualizada para Nova Almeida e Atualizada. É uma revisão radical que foi feita na Almeida Revista Atualizada. Por isso que na Almeida Revista Atualizada, algumas dessas partes que não estão mais na Nova Almeida Atualizada, você vai encontrar entre colchetes. Eu citei Lucas 1 e 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. E a bênção para Maria? Não tem bênção aí? Aí não tem. Bendita és tu. Maria perdeu a bênção na Nova Almeida Atualizada. Lucas 9, 56. Lucas 9, 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E seguiram para outra aldeia. Eu pensei no que aconteceu agora. Não sei se é para rir ou para chorar. Entendeu? Onze, 14. Lucas 11, 4. Lucas 11, 4, ainda Lucas. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos, a doutrina do pecado, a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal.
Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. João 16:16. João 16:16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Para onde Jesus está indo? A corrigida tem a resposta. E as mais tradicionais. Queridos, são alguns dentre muitos outros versículos que poderíamos enumerar no nosso livro. São mais de 250 questões, e não esgota. Mostrando onde estão as diferenças, quais são, e qual o percentual da presença dessa ou daquela possibilidade de tradução nos manuscritos gregos. Agora, eu falei de versículos inteiros omitidos aqui, que na Nova Almeida Atualizada estão entre colchetes, de parte de versículos omitidos aqui, que estão omitidos também na Nova Almeida Atualizada, e sem falar de palavras. Uma frase, uma palavra num versículo, são muitos. Ora, parei em parte dos casos onde 50% ou mais do versículo é excluído, mas tem centenas de versículos com palavras que foram omitidas ou acrescentadas. Então eu vou parar por aqui, porque o exemplo dos versículos que nós demos com parte omitido já dá uma ideia do que acontece com palavras, uma ou duas palavras no versículo, que são muitos casos. Como nós vamos concluir essa nossa fala sobre um desses aspectos que reputamos como sérios? Falando mais um pouco desse texto aqui, desse Novo Testamento grego, e ainda um pouco da sua relação com a Nova Almeida Atualizada. Eu encaminhei e vou reforçar, vou pedir ao pastor Trajano, com a anuência. Eu fui ali porque, às vezes, isso aqui é escola bíblica também. Às vezes você está num culto, você escuta alguém que tem a oportunidade para pregar ou cantar ou fazer alguma coisa, e aí o pastor dá a oportunidade para ele fazer aquilo. Aí depois que ele faz, ele diz assim: com autorização do pastor, ele já fez o que o pastor autorizou, mas não pede autorização para dizer o que vai dizer ou fazer o que vai fazer. Mas já entra assim, com a autorização do pastor mesmo, nem olha para o pastor. Então eu primeiro fui pedir autorização para depois dizer. Então esse material aqui vai ser disponibilizado no grupo dos obreiros. Esse material escrito com esse resumo, é um resumo dessas questões. É o que eu estou falando aqui, claro, alguns pontos extraídos da nossa obra. Nenhum defensor das novas versões bíblicas, eu nunca ouvi nenhum defensor das novas versões bíblicas apontar o que estamos apontando, ou dizer o que estamos dizendo e o que ainda vamos dizer aqui. Nenhum defensor das novas versões bíblicas. Porque o que os defensores das novas versões bíblicas alegam? Eu não estou dizendo que não são crentes, que não são piedosos, mas eu posso dizer que estão equivocados. Não posso dizer que não são estudiosos, porque são, mas estão equivocados.
Essa nossa posição em relação às versões mais tradicionais, embora haja uma maioria acadêmica que defendam as novas versões e defendam isso aqui, há muita gente consciente do problema que nós estamos vivendo e que pode aumentar. Mas deixe-me falar um pouco disso aqui, porque vocês não vão ouvir defensores das novas versões dizerem o que estamos dizendo e o que nós vamos dizer. A primeira edição desse Novo Testamento aqui, há outros textos críticos anteriores a ele, mas esse é o que prevalece no mundo. A primeira edição dele foi publicada em 1966. 66. Essa é a quinta, 2014. Antes da segunda edição, salvo engano, a segunda edição foi de 68, um dos membros da comissão, é uma comissão internacional, com representantes, uma comissão pequena, eu acho que são 5, 6 no máximo, membros da comissão. Uma comissão pequena responsável por esse trabalho aqui. Então, antes da segunda edição, um desses saiu, procurei buscar a razão, não descobri porque ele abandonou a comissão, ou foi afastado, ou se afastou. Mas quando esse membro, se afastou, no lugar dele entrou, antes da segunda edição ser publicada, e permaneceu até a sua morte, em 2012, entrou para o grupo de editores Carlo Maria Martini. L'accento è italiano perché essere un italiano. Carlo Maria Martini, ele entrou para a comissão de edição. E quem era Carlo Maria Martini? Ele foi arcebispo da Igreja Católica em Milão e tornou-se cardeal da Igreja Católica Romana. Os cardeais são os que elegem o Papa. Salvo engano, ele parece que concorreu a um desses conclaves. E o Carlo Maria Martini não é apenas católico romano, membro agregado à comissão. Ele é católico romano da ala liberal e progressista do catolicismo romano. E isso é documentado, é público. Pesquisa o nome dele, Carlo Maria Martini, cardeal. Que o Vaticano e os jornais seculares vão dizer quem é, porque na época o nome dele tornou-se público e se apresentou e se fez um levantamento da vida dele. Ele de 60, antes um pouco de 68 até agora pouco, integrou. Então, tornou-se literalmente a comissão, uma comissão ecumênica. Antes de 68 ele entrou, antes da segunda edição ser publicada. No ano de 68, e não é coincidência, o Vaticano assinou um acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas para ser produzido, ou esse texto produzido a partir da sua segunda edição em diante, ser o texto oficial da Igreja Católica Romana e onde as Sociedades Bíblicas Unidas pudessem interferir das igrejas evangélicas e protestantes. Então, a Comissão Ecumênica começou a produzir um texto ecumênico adotado ecumenicamente pelo Vaticano em 68 com as Sociedades Bíblicas Unidas, e esse acordo foi ratificado agora em 1987. É por essa razão que no Brasil todas as novas versões evangélicas e todas as novas versões católicas partem desse mesmo texto. Agora, esse ecumenismo, essa cooperação ecumênica, pode ter implicações aqui? Sim! Porque uma comissão, ela toma decisões
diante da construção ou da elaboração desse texto, e o pressuposto teológico de cada um membro pesa na hora de dar o seu voto. Mas eu quero ler aqui, eu tenho um capítulo no livro que eu falo sobre essa abordagem ecumênica textual, um capítulo inteiro. Se você acessar o site das Sociedades Bíblicas Unidas, a sede mundial, as Sociedades Bíblicas Unidas têm uma sede mundial, e no mundo há várias sociedades afiliadas. A do Brasil é uma afiliada. É autônoma, mas é afiliada às Sociedades Bíblicas Unidas. No site das Sociedades Bíblicas Unidas, na página principal, tem uma apresentação, quase que especificando uma missão das Sociedades Bíblicas Unidas. Eu traduzi e diz assim: somos interconfessionais. Devia ser ecumênico, vocês vão entender. Interconfessional é politicamente correto, porque o ecumênico afasta parte dos evangélicos. Então é melhor dizer, nós somos interconfessionais, do que falar, nós somos ecumênicos. Mas a interconfessionalidade, que na realidade é ecumenismo, está no texto que vem em seguida. Diz assim: somos interconfessionais. Isso significa que servimos e trabalhamos com todas as igrejas de todas as tradições e denominações. Aí vem a lista. Católicas, é a primeira. Ortodoxas, protestantes, e tem uma aqui que precisa de ser mais clara, mas não foi, e talvez intencionalmente. E emergentes. Trabalhamos com igrejas católicas, protestantes, ortodoxas e emergentes. Emergentes é que emergem, aqui vão surgindo. Aqui estão emergindo. De onde e com que fundamentos teológicos? Tem coisas aqui que eu não vou poder falar aqui. Mas na hora, no momento, no espaço que for necessário, se for necessário, vão ser colocadas. Porque eu já recebi ligações, depois que eu comecei a pontuar essas questões de forma aberta, de gente preocupada. E eu creio que, vou mudar o tom, eu creio que legitimamente preocupada, até que me prove o contrário, é uma preocupação legítima do ponto de vista, sincera, é melhor, sinceramente preocupada. Porque a legitimidade para a preocupação na conversa parece que me pontuaram o seguinte: eu estou preocupado do senhor trazer essas questões a público. Eu estou preocupado, ou estamos preocupados com a fé dos mais simples. Eu disse, interessante, eu também. Aliás, é exatamente por isso que eu estou trazendo essas questões a público. É preocupado com a fé dos mais simples, que escutam uma leitura no púlpito e leem outra lá, ou vice-versa. Eu desconheço qualquer tipo de acordo. Então, eu já acessei, já fiz o favor, eu já acessei o site do Vaticano, já acessei os documentos, já traduzi os documentos e vou lhe encaminhar. Nós nunca negamos a originalidade desses textos. Abra a Bíblia, está na apresentação. Mas vocês não vão escutar isso por aí. O problema, e é um problema, é que nós temos, circulando em nosso meio, duas versões que em diversos pontos
Não casam. Eu nem citei versículos onde, fora as omissões parciais, totais, ou de palavras, tem versículos onde palavras são mudadas que o versículo deixa de dizer. O que aqui significa, ali não significa a mesma coisa, porque a palavra traduzida é outra. A pessoa utilizada no verbo é outra pessoa, então vai mudar a exposição. Então, dependendo da Bíblia que você trabalha, na hora que você vai preparar um ensino ou uma mensagem, se você desconhece esses fatores, você vai ser conduzido para onde a versão da Bíblia que você utiliza lhe conduz. Principalmente quando não se tem o cuidado de fazer uma comparação. É sempre importante nós, obreiros, compararmos. Essas novas versões não têm utilidade nenhuma? Tem. Inclusive essa de comparação. Elas têm, as novas versões, uma linguagem mais acessível? Tem. A linguagem das versões mais tradicionais geralmente são mais arcaicas, inclusive com palavras já que caíram em desuso. No meu entendimento, é um entendimento assim, talvez os acadêmicos eruditos de uma ala possam rir. É que isso se resolveria com simplicidade, com boa vontade. Você pegaria esse texto aqui, que é baseado nesse texto aqui, que é mais confiável pelas razões e outras que poderíamos dizer do que aquele lá, nessas questões que estamos falando, e pegava essa versão aqui e melhorava. O mesmo texto, com palavras que caíram em desuso, sendo substituída por palavras mais atuais, sem perder a característica, sem excluir palavras e frases e colocar entre colchetes aquilo que parte da erudição considera assim como original e outra grande parte não. Agora, a questão é, por que não fazem? E isso teria um outro desdobramento. Uma das razões é exatamente a questão acadêmica, porque a academia entende que aquele é um bom texto. Aí você vai ler nas notas de rodapé das novas versões. Essa palavra, esse versículo está ausente dos mais antigos e melhores manuscritos. Será que são mesmo? Melhores? Antiguidade é sinônimo de qualidade? Nem sempre. Existe algo que eu vou chamar de ditadura acadêmica. O sistema oficial de ensino, que inclusive agora também oferecem cursos teológicos, o nosso sistema oficial de ensino, da perspectiva teológica, ele é majoritariamente liberal e progressista. Vou explicar. O nosso sistema oficial de ensino. Não oficial assembleano, oficial nacional. E aqui e ali, oficial denominacional. Aqui e ali. Ele é liberal e progressista. Se você vai fazer um curso de teologia numa instituição que não tem vínculo com nenhuma igreja, você vai aprender, estudar que, por exemplo, a criação, a narrativa da criação é mítica, é um mito. Aquele negócio de Adão e Eva, aquilo nunca existiu, aquilo é um mito. É uma história inventada para ilustrar a criação. Milagres? Não. Essa coisa de milagre, do sobrenatural, não. Isso é coisa do tempo dos apóstolos, é linguagem bíblica, daquela cultura mítica, e a gente precisa excluir isso da Bíblia, porque o homem moderno não aceita isso. Então, a teologia oficial, do sistema oficial, majoritariamente, da maioria das instituições, é liberal. Coloca em dúvidas, meu Deus, não vai, deixa eu ver se eu consigo fechar ainda uma questão aqui. Coloca em dúvidas a inspiração da Bíblia, os milagres, etc. E é progressista
do sentido em termos ideológicos. Então, nos cursos de teologia do sistema oficial, que tipo de teologia você vê sendo promovida? A teologia ecumênica, a teologia pluralista, onde todas as religiões são válidas, a teologia feminista, a teologia gay, a teologia queer, a teologia negra. A teologia queer é o seguinte, essa coisa de teologia gay já ficou ultrapassado. Agora é teologia queer, porque o queer envolve toda e qualquer opção sexual, toda. Joga dentro que é queer. E um dos objetivos, eu tenho livros dessas teologias para consulta, devo estar escrevendo algo sobre isso aí para o futuro. Por exemplo, essa teologia queer diz o seguinte, eu falei, acho, na reunião de obreiros, a teologia queer diz assim, um dos nossos objetivos é tirar Deus do armário. Aí tem a teologia da libertação, a teologia da missão integral. E o que acontece? Você que é um jovem crente obreiro, que quer fazer uma faculdade secular de teologia, ou quer fazer um mestrado ou um doutorado numa dessas instituições, onde a maioria é liberal ou progressista, ou você se enquadra nesse modelo acadêmico, ou você está excluído. Você faz o teu projeto de conclusão de curso e apresenta para o orientador, ele faz assim, meu filho, nem vai, isso aqui não vai para a banca de jeito nenhum. Muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui. Usa linguagem inclusiva. Isso aqui não, isso aqui não. Espera aí. Que citação bíblica é essa no teu trabalho? Não, meu filho. Bíblia não é livro científico. Tira todas as citações da Bíblia. Aí alguns dos nossos jovens estão entrando nessas academias e estão saindo de lá contaminados e já começam a contaminar alguns em alguns lugares. Então existe uma ditadura acadêmica, mas é a mesma academia que estabeleceu e promoveu o liberalismo, o progressismo. É uma academia majoritariamente descompromissada com a ortodoxia bíblica. Para terminar, por aqui, eu cito aqui, vocês vão receber esse material 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 casos parecidos. Eu vou citar um daqui. Agora eu vou precisar... Não, vai me ajudar dali. O primeiro capítulo de Mateus. Escutem bem, isso aqui vai demandar um pouco mais de atenção. Para o final de uma tarde, de uma aula, não é o ideal que eu mexesse com isso, mas eu vou tentar mexer da forma mais clara possível. Vocês vão entender. E o Espírito vai nos ajudar a isso. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus. No versículo 7 e 8, neste Novo Testamento grego, aqui está em grego, então eu já vou traduzir. O final do verso 7, aqui, nesse Novo Testamento grego, Abias gerou Asaf. É assim que está aí? Asa, né? Ok, mas aqui está Asaf. E Asaf gerou Josafá. Asa aqui gerou Josafá. Asa. Aqui está Asaf. Mas nem a Nova Almeida atualizada colocou Asaf lá, porque deveria colocar, porque ele disse que é baseado aqui. Mas não é totalmente. Porque tem um erro aqui, e não só tem esse, tem outros. Aqui, Asaf não faz parte da genealogia de Jesus. Quem faz é Asa.
Aí os editores das novas versões fizeram o seguinte: não, aí é demais. Eu estou assim, só imaginando uma cena assim, da equipe. Não, assim é demais. A gente não pode reproduzir esse erro, mas eles reproduziram, os editores, outros erros, que não vai dar para citar. Reproduziram o erro daqui e ali. Mas esse não, esse aqui vamos corrigir. Esse livro aqui é um comentário textual ao Novo Testamento do Bruce Metzger. Ele faz parte dessa comissão. E ele escreveu esse livro para explicar as decisões e como a comissão chegou a esse texto aqui, essa versão. Aqui ele explica. Aqui eu comprei, não sei se veio da Espanha, da Argentina, é espanhol. Não sei de onde veio, eu comprei pela Amazon. Não tem língua portuguesa. Um comentário textual ao Novo Testamento grego. Aí, por que a comissão decidiu manter Asaf aqui e não mudou para Asa? Porque a maioria dos manuscritos gregos afirmam que é Asa. Pasmem, está aqui. O que é que eu estou fazendo, vocês vão entender daqui a pouco. Está em espanhol, aí o pastor vai acompanhar para ver se eu não estou distorcendo a tradução. Basicamente, os editores disseram assim: os códices sinaítico e vaticano, que são antigos e bem conceituados entre os manuscritos alexandrinos e outros, trazem Asaf. Então, esses para nós são os mais importantes e preciosos. Então, eles trazem Asaf. Mas é Asa. Aí eles supõem o seguinte: olha, há uma seguinte possibilidade. Mateus, o evangelista, na hora em que estava escrevendo a genealogia de Jesus, ele provavelmente copiou de uma lista de genealogia dentre muitas que existiam na época. Só que Mateus possivelmente pegou a lista que tinha um erro, que em vez de Asa tinha Asaf. Descuidado que foi, porque devia ter consultado o Antigo Testamento, Mateus reproduziu o erro da lista genealógica que ele copiou e usou. E aí os escribas do Códice Sinaítico e Vaticano, não é raro, copiaram o erro de Mateus. E aí o que esses eruditos fazem com a doutrina da inspiração e da inerrância bíblica é assunto para outra aula, ou para o curso. Quantos vão continuar orando por mim? Diga, eu vou. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.